Aplauda Jesus! Ele é santo, Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Eu tenho certeza que, e eu gosto de dizer que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está presente, e o Senhor está aqui essa noite também. Eu não sei como, se vocês quiserem continuar solando um pouquinho, até eu entrar na passagem, pode ficar à vontade. Eu não sei como foi o seu dia hoje, eu não sei se você pôde abraçar o seu pai, eu não sei se ele é presente na sua vida, ou se ele foi presente, foi um pai valente, né? Ou se de repente ele está distante, ou se ele é um pai que, infelizmente, por circunstâncias da vida, não foi presente. Mas independente do pai que você teve ou tem, existe um pai lá no céu que ele zela por você e ele cuida de você todos os dias. Ele te ama e te tem como filho. Ele cuida de você nos mínimos detalhes, por mais que você seja um filho rebelde, bagunceiro, enfim, é um pai que te ama. E hoje você decidiu estar aqui na casa dele para engrandecer e exaltar a ele. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai, e é a Ele quem nós viemos adorar e louvar, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu queria que você aplaudisse a Jesus, aplaudisse a Deus, aplaudisse, dissesse para Ele: obrigado Jesus, obrigado Pai, obrigado Papai, obrigado por cuidar, obrigado por zelar, obrigado Jesus, obrigado, obrigado, obrigado Pai, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aleluias! Pode tomar o seu assento. Obrigado meninos, obrigado Cleiton, obrigado Rafa. Eu não sei, eu me sinto tão mais à vontade, aconchegante quando existe o louvor, né? Fica uma coisa mais preenchida, melhor. Boa noite para você que está nos assistindo pela internet, aí no YouTube e no Facebook. Que o Senhor ele possa falar com você do mesmo jeito que Ele tem falado conosco aqui no culto. E eu estava pensando nesse tema metanoia, né? Esses dias, e eu estava meditando, né? E aí eu falei: Senhor, o que a gente poderia trazer de palavra, né? Porque todos nós bem sabemos o que significa metanoia, né? Eu imagino quando você vê essa palavra assim, você fala: meu Deus, que palavra estranha, né? E aí eu imagino que a grande maioria já tenha procurado o significado de metanoia, mas metanoia, para que você se contextualize em tudo, na realidade é a junção de duas palavras gregas, meta e noia, né? Então, metanoia significa, meta é além, depois, expandir. Isso significa meta no grego. E noia significa consciência, significa mente, pensamento. Então nós podemos bem dizer que metanoia significa expansão de pensamento, expansão de consciência, expansão da nossa mente. E a grande verdade é que quando nós aprendemos algo, quando nós conhecemos algo, né, a nossa mente ela nunca mais volta do tamanho original. Eu costumo dizer que existem 3 maneiras da sua mente ela evoluir. A primeira delas é através da leitura, a segunda é através do ouvir, e a terceira é através do ver, da imitação, né? É através do exemplo. Se você tem contato com uma dessas 3 formas, automaticamente a sua mente ela expande de alguma maneira. Quando você lê a palavra de Deus, a sua mente ela expande. Quando você ouve a palavra de Deus, a sua mente expande. Quando você vê um exemplo relacionado à palavra de Deus, a sua mente expande também. É automático, né? E eu estava ali pensando, Senhor, aonde o que o Senhor quer dizer? E para falar a verdade, eu acho que o versículo bíblico que mais se encaixa com a palavra metanoia é aquilo que o apóstolo Paulo ele escreveu lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, onde ele diz assim: não se amoldem
ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para se resumir, metanoia, para mim, se resume no versículo do apóstolo Paulo. E eu ali conversando com Deus, eu falei, sim, Senhor, é isso mesmo. Mas eu falei, Senhor, o que nós podemos enfatizar em cima dessa palavra? Porque nós todos conhecemos o que significa metanoia. E aí o Senhor, Ele me levou numa palavra que eu ministrei em 2016. Lá na nossa igreja antiga. Quem é de lá, da igreja antiga? Tem algumas pessoas, né? Se você não sabe, a nossa igreja era na Avenida Barreira Grande, só que no número 3002, né? Ali em cima, onde hoje é um depósito, não, uma empresa de serralheria, né? E aí eu lembro dessa palavra, e aí o Senhor me levou até essa palavra, e eu falei, tá certo, Senhor. Só que a história dessa palavra, ela é uma história que eu li ela de novo, eu falei, mas aonde se encaixa a transformação e a metanoia? E ali o Espírito me revelou algo poderoso, e eu falei, tá certo, Jesus, é isso mesmo. E a palavra, aonde nós vamos ler, está lá no livro de Esther. Nós vamos ler o livro de Esther. Se você tiver aí com a sua Bíblia, já abra lá no livro de Esther. E eu quero saber, quem aqui conhece a história de Esther? A história. Poucas pessoas, né? Hoje você vai contar uma história. Vocês já estavam aqui, né? Então não vale. Então, vocês conhecem porque eu contei, né? Quem estava aqui. Então, eu quero ministrar hoje, através da vida de Esther, e eu tenho certeza que do mesmo jeito que em 2016 o Senhor falou profundamente comigo, essa noite o Senhor vai falar profundamente com cada um de nós também. Se você achou aí, diga amém. Se você não achou, eu seguro mais um pouquinho. Vai lá no livro de Salmos, vou te dar uma dica, que é o meio da Bíblia. Volta a alguns livros que você vai achar ali o livro de Esther. Ele é difícil de achar porque o livro de Esther no máximo deve ter 10 páginas. É um livrinho muito pequenininho, é uma história tremenda, poderosa, mas ela é muito fininha. Então acha aí, livro de Esther, nós vamos começar do capítulo 1, no verso 1. Se você achou, amém. Se você não achou, você nos acompanhe aqui e eu vou ler aqui. Foi no tempo de Xerxes, ou na sua Bíblia aí pode estar escrito Assuero, né, que era o rei da Pérsia, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e seus oficiais durante 180 dias. Isso quer dizer, o cara deu uma festa no seu reinado que durava 6 meses. Pensa o tamanho dessa festa, 6 meses de festa. Ele queria ali mostrar o seu poder, a sua glória, o quanto ele era poderoso e o quanto era grande. Ele mostrou a enorme riqueza que seu reinado e esplendor e a glória da sua majestade. Terminando esses dias, no jardim interno do seu palácio, o rei deu um banquete de 7 dias para todo o povo que ali estava na cidade de Suzã, que eram os mais próximos, né? E os mais ricos e os mais pobres entraram ali. Então, só para eu te contextualizar, e você entendeu, o rei Xerxes, ou Assuero, como está escrito na sua Bíblia, ele era rei da Pérsia. A Pérsia era uma das grandes potências antes de Roma. Roma foi a maior potência que é contemporânea do nosso Senhor Jesus. Só que antes haviam várias potências e uma delas era a Pérsia. E esse rei, ele dominava sobre 127 províncias. Então o cara era o rei de um espaço gigantesco, muita coisa. E ele, para mostrar a sua grandeza e o quanto ele era poderoso, ele decidiu fazer uma festa, e essa festa durou 6 meses. Não satisfeito com esses 6 meses, na sua cidade, em Suzã, ele decidiu fazer mais uma festa de 7 dias. E ele chamou o seu povo para perto, e ali eles fizeram aquela grande festa. Próximo do 7º dia, a Bíblia conta no livro de Esther, que ele decide chamar a rainha Vasti. E ele diz assim, eu quero que a rainha se apresente a mim e aos meus oficiais. E a rainha, uma mulher sensata,
ela negou esse pedido. Ela disse, eu não vou me apresentar a um homem, né, que está bêbado com os seus amigos bêbados. Por mais que esse homem seja o rei da Pérsia, eu não vou fazer assim. E ela decide não se apresentar. E ela não se apresenta, e o rei fica muito bravo, e os seus oficiais, aqueles que estão ali do lado, também ficam muito bravos, porque onde já se viu uma rainha negar o pedido do rei, né? E aí eles pensam na cabeça dele, poxa, peraí, se a rainha nega o pedido do rei, imagine o que as nossas esposas vão fazer dentro de casa. Se ela é rainha, ela está negando o que o rei está mandando, porque o medo de todo homem é que a mulher mande em casa. Essa é a verdade, né? O homem morre de medo que a mulher manda em casa, e a mulher manda em casa. Eu até me lembro de uma história, eu contei, vou contar aqui de novo, de um homem que quando ele morreu, ele foi para o céu, e lá no céu ele viu a porta do céu. Para entrar no céu, ele viu assim, ele viu uma fila gigantesca, e por mais que aquela fila fosse para entrar no céu, ele olhou, e ele foi até o último rapaz, bateu nas costas do rapaz assim e falou, escuta, essa fila aqui, por quê, né? Aí o rapaz olhou para ele e disse assim, ó, essa fila aqui é dos homens a quais as mulheres mandavam lá na terra. Aí ele olhou assim e falou, ixi, essa fila não é para mim não. Essa fila gigantesca dos homens que as mulheres mandavam na terra, eu não vou entrar nessa fila não. Andou um pouquinho, ele viu uma outra porta bonita, também com entrada para o céu, onde só tinha um homem, um único homem. Aí ele falou, eu vou lá. E aí ele chegou perto daquele único homem, foi atrás dele, bateu nas costas e falou, escuta, e essa fila aqui, né? O que é, né? Aí o homem olhou para trás e disse assim para ele, puxa, a verdade eu não sei não. A minha mulher mandou eu ficar aqui e eu estou aqui até agora. Entendeu? Então, quer dizer, não adianta, irmão, né? A mulher, ela manda sim, e o homem finge que manda, né, em alguma coisa, mas quem manda mesmo é a mulher. E não diferente, esses homens aqui, eles tinham medo de que isso acontecesse na Pérsia. Pô, agora vai virar uma bagunça, as mulheres vão mandar aqui, a rainha não quer dançar na presença do rei, não, está tudo errado. E aí eles decidem emitir um decreto, para que o rei desse uma lição na rainha Vasti, e que esse decreto ficasse em casa, para que toda mulher lisse, olha, o rei decretou que todo homem deve mandar em casa. Aí você fala, um homem que precisa de um decreto para mandar em casa, né? Mas está lá no livro de Esther, capítulo 1, verso 19. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real, e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, não podia revogar esse decreto, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes, também dê o rei a posição de rainha a outra que seja melhor que Vasti. E aí o rei fez isso, emitiu o decreto e ele mandou lá para todas as províncias, a rainha já não é mais rainha, a partir de hoje, Vasti, você está varrida da Pérsia, e você não vai ser mais rainha, e eu vou emitir um decreto, e está aqui o decreto, e esse decreto é que todo homem manda em casa. Então esse foi o decreto do rei. Passou uns dias, o rei percebeu o que ele tinha feito. O porre passou, a bebida passou, a festa passou, e ele falou, puxa, acho que eu pisei na bola. Mandei minha rainha embora, a mulher dele, a mulher que ele amava. E aí o rei ficou muxoxo, ficou triste. Ficou chateado, porque não tinha mais mulher. E os seus conselheiros, vendo isso, decidiram dar uma estratégia para o rei. Eles falaram o seguinte, rei, nós estamos percebendo que você está mal aí, está entrando em depressão, porque você fez o que não deveria fazer, mas agora já está feito, não pode mais revogar, né? Não dá para chamar mais Vasti de volta, então nós temos uma solução. O senhor é rei de 127 províncias, não é? Sim, sou rei de 127 províncias. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir para que cada província levante a mulher mais bela, e dessas 120 mulheres, o senhor vai escolher aquela que vai substituir Vasti. O que o senhor acha? Opa, gostei da ideia. Então vamos fazer aqui um Miss Pérsia, mais ou menos assim. E aí foi levantado 127 mulheres. Além dessas mulheres, essas mulheres receberiam 1 ano de tratamento de beleza. Pensa isso, mulher, você recebeu 1 ano de tratamento de beleza? 1 ano, está lá escrito. Ó, capítulo 2 do verso 12 do livro de Esther, quer ver?
antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos, viu? Era prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então, assim, eles iam escolher realmente a mulher mais bonita da Pérsia e de todas as províncias, e assim é feito. Eles escolhem. E no capítulo 2, no verso 17, está escrito: ora, o rei gostou mais de quem? Não ouvi. De Esther, do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outra virgem. Então ele colocou uma coroa real e tornou Esther rainha no lugar de Vasti. Solução do problema, ele resolveu. Perdeu Vasti, achou a Esther. Aí começa a nossa história e você vai gostar do que eu vou te contar, porque essa trama é fenomenal. Esther, ela era judia. E Esther fora criado por um primo chamado Mardoqueu. O que acontece? Esther, ela era órfã de pai e de mãe. E quem criou ela foi Mardoqueu. Era uma menina sozinha, que não tinha nada. E o seu primo a criou. E foi o seu primo Mardoqueu quem escreveu Esther nesse concurso de Miss Pérsia. E Esther ganhou. E a Bíblia conta aí no livro de Esther, que é uma história fantástica, que passa-se o tempo, a rainha já está lá no palácio, agora é a rainha do rei Xerxes, né? É uma mulher poderosa, porque é uma rainha, né? O rei está lá deslumbrado. E o seu primo Mardoqueu agora vive em volta do palácio, porque ele também faz parte, era da família, então ele está ali. E certa vez, Mardoqueu estava sentado na porta do palácio, passando a vida, e ele ali ouviu a trama de 2 oficiais tramando contra o rei Xerxes. Ele estava ali sentado e daqui a pouco 2 homens começaram ali: é o seguinte, o que você acha da gente matar o rei? Então vamos fazer o seguinte, vamos matar ele tal dia, tal hora, desse jeito, dessa maneira. E o Mardoqueu está lá, ouvindo tudo aquilo, o primo da rainha. Ele acaba de ouvir tudo aquilo ali e ele vai contar para Esther. Fala: Esther, é o seguinte, estão querendo matar o rei, eu já estou te adiantando o caso aqui, fica aqui entre nós, mas vão matar o rei. Esses 2 oficiais, eles vão atrás, averiguam todo o caso, você pode ler na sua Bíblia, realmente eles descobrem que aqueles 2 oficiais queriam matar o rei Xerxes, né? E aí eles pegam aqueles 2 oficiais e matam eles, enforcam eles, eles descobrem que é verdade, né? Ele que estava tramando contra o rei e mata. Naquela mesma época que Mardoqueu contou isso para Esther, que contou para o rei estava levantando um homem chamado Amã. Amã, para que você entenda, era o 2º homem mais poderoso da Pérsia. Você já ouviu a história de José? José foi levantado, o homem mais poderoso, depois de Faraó no Egito, não foi assim? Era o cara que mandava em tudo. E Amã também estava sendo levantado como o homem mais poderoso, só que da Pérsia, né? Era um homem muito, muito valente, muito poderoso. E aí, o que acontece? O rei determinou que por onde Amã passasse, todo mundo deveria se prostrar, porque ele era o homem mais poderoso depois de Xerxes. Então assim, naquela época passava o rei, todo mundo, meu rei, tal. Passava o Amã também, todo mundo, o Amã, esse é o cara, o Amã é o 2º homem. Porém, Mardoqueu não se prostrava. Mardoqueu, ele não se prostrava. O Amã podia passar, o Mardoqueu não baixava. Mas existe um motivo, se você ler aí no livro de Esther, você vai perceber que Amã, na realidade, era um amalequita. E a Bíblia nos conta que amalequita e judeu não se davam. Eles não se davam. Uma vez, Deus mandou o rei Saul destruir, aniquilar todos os amalequitas, acabar com aquele povo amalequita, porque era um povo amaldiçoado. E aí Deus falou: olha, Saul, eu quero que nessa batalha você acabe com todos. E Saul não o fez. Deixou resquícios, né, que fala, resquício, dos amalequitas. E a linhagem dos amalequitas foi crescendo de novo até chegar nesse Amã. E o Mardoqueu sabia que o Amã era
amalequita. E aí ele não se prostrava, porque não gostava, era um povo amaldiçoado, e não se prostrava de jeito nenhum. E aí uma vez o Amã, por ver essa situação, o segundo homem da Pérsia, preste atenção, você vai gostar dessa história, você que está aí, você vai se surpreender. Ele disse assim: rei, é o seguinte, estou bravo. Por que você está bravo? Porque existe um homem na nossa província que não se prostra quando eu passo. Eu não aguento, ele não se prostra, todo mundo se prostra, menos ele. E o rei disse para ele: então, Amã, o que você quer fazer? E aí o Amã diz o seguinte, capítulo 3, Aí o Amã diz o seguinte: eu quero destruir esse Mardoqueu, e não só ele, eu quero destruir todo o povo judeu. O rei estava lá todo feliz com a sua rainha, ele fala: tá bom, Amã, meu anel está aqui, selou, você falou, está falado, vamos destruir todos os judeus. E lembre-se, Esther não havia falado que era judia, e ela estava lá como rainha, certo? Segue a história aqui comigo, capítulo 3, verso 10 do livro de Esther. Então o rei tirou o seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você quiser. Ele estava dizendo o seguinte: velho, essa bomba aí é sua, faz o que você quiser. Quer destruir os judeus? Destrói todos e ainda fica com a prata e com o ouro deles. Eu não estou nem aí, eu quero curtir minha rainha Esther. O Amã, muito feliz, fala: fechou. Vai lá, escolhe o dia certinho, está escrito na sua Bíblia, ele tira a sorte, que ele chama de pur, né? Ele joga a sorte lá, marca o dia certinho que ele ia destruir todos os judeus. Não ia sobrar um judeu. Pra você ver que interessante, né? Essa história de perseguição de judeu não é contemporânea de Jesus. Depois que Jesus veio, né, os judeus começaram a ser perseguidos. Judeu é um povo perseguido muito antes da vinda de Jesus, né? O próprio Amã queria aniquilar, acabar com todos os judeus. Presta atenção, você vai gostar. E aí ele marca para destruir todos os judeus. E o Mardoqueu, primo da Esther, fica sabendo disso. E ele fala: meu Deus, vai acabar com tudo, vai acabar com todos os judeus, eu sou judeu, vai destruir todo mundo que é judeu vai morrer. E aí a Bíblia diz que Mardoqueu, ele se veste de saco e joga cinza sobre a sua cabeça. O rei Davi, eu não sei se você lembra, quando ele teve o filho com Betseba, e o filho dele estava para morrer, ele fez a mesma coisa. Ele se vestiu de saco e jogou cinza sobre a sua cabeça, porque era uma forma dele expressar a sua tristeza, a sua contrição, aquilo que ele estava sentindo naquele momento. E o Mardoqueu faz isso e vai para a porta do palácio. Presta atenção que você vai se surpreender com essa história. Você vai falar: Michel, eu não acredito. E lá na porta do palácio, está escrito aqui, capítulo 4, verso 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinzas e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. E ele chegou ali no templo, no palácio, na frente, e começou a chorar. A sua prima, rainha Esther, que estava dentro do palácio, fica sabendo dessa história e manda roupa para ele. Fala: se veste, põe a roupa aí, não fica desse jeito. Ele nega e ele dá uma resposta para Esther. Ele fala: Esther, é o seguinte, resumidamente, você está do lado do rei, vai até o rei e intercede por nós, porque o Amã vai acabar com os judeus, vai acabar com todo mundo. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Você está do ladinho do rei, vai lá e fala com o rei. Você é rainha. A Esther dá uma resposta para o Amã, para o Mardoqueu. E está escrito assim: quando o Mardoqueu, aqui eu não marquei, mas ela deu a seguinte resposta. Ela disse assim: eu não posso ir até a presença do rei. Por quê? Está escrito aí no livro de Esther, se eu não me engano, no capítulo 4, verso 13 ou 15, enfim, eu não me recordo. Ela diz o seguinte para o Mardoqueu: Mardoqueu, eu não posso ir, porque existe uma lei que diz que qualquer pessoa que se aproxime do rei sem ser chamado por ele, pode morrer, a não ser que ele estenda o cedro.
Então assim, o que acontece? Ninguém podia chegar na presença do rei, não podia chegar lá, eu quero falar com o rei, eu quero falar com o presidente. Não é assim. Ele tinha que chamar a pessoa. E a rainha Esther já não era chamada fazia 30 dias. E ela disse para o Mardoqueu, não vai rolar eu ir lá. Porque se eu for, ele pode me matar, mesmo sendo a rainha. Porque é lei, só pode ir quem o rei chamar. E se a pessoa for, o rei só não vai matar se ele estender o cedro. E aí Mardoqueu ouve essa resposta lá na porta do palácio e replica a resposta dela. E aqui sim eu anotei. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer, e aqui está a chave para toda a nossa ministração. Olha o que ela disse. Ele disse para ela, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, aí do lado do rei, de todos os judeus, só você vai escapar, Esther. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra pessoa da parte dos judeus. Mas você, a sua família e o seu pai, a família do seu pai, morrerão. E aí ele diz bem assim, essa frase está aqui, Esther 4. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essa mensagem que Mardoqueu diz para Esther libera um gatilho na vida dela, faz com que a mente dela se expanda, ela que não conseguiria nada na vida e hoje é rainha. Será que Deus não me levantou para esse momento, para que eu venha salvar os judeus? E quando ela recebe isso no seu coração, que isso recebe acolho no seu coração, ela diz o seguinte, tá bom, Mardoqueu. E ela diz lá no capítulo 4, verso 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Passa-se um tempo, passa os 3 dias, Esther, ela vai até a presença do rei, talvez com medo, e quando ela se aproxima na presença do rei, sem ser chamada, o rei olha para ela e estende o cetro, e diz, entre minha rainha. E ele diz mais ainda, capítulo 5, verso 3, e o rei lhe pergunta, o que há, rainha Esther, qual o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, eu vou te dar. O rei ainda estava deslumbrado com a beleza de Esther. E ele diz para ela, mesmo se você quiser metade de todo o reino, eu te dou. E aí Esther, muito sábia, ela faz um pedido para o rei. Rei, a única coisa que eu quero é te honrar. Eu quero fazer um banquete e um jantar para o senhor. E se o senhor quiser, convide o seu oficial maior, o Amã. E o rei fala, claro minha rainha, vou fazer isso, fica muito feliz. E aí o rei comunica a Amã e fala, Amã, é o seguinte, a rainha quer preparar um banquete e ela te convidou. E o homem continua arrogante. E ele fica todo lá, popozudo. Agora a rainha vai me chamar para fazer um banquete. O rei está me dando tudo. O rei me deu o anel, eu vou destruir os judeus. Vou acabar com todo mundo. Agora vou ser honrado pela rainha. Isso vai ser maravilhoso. E aí o Amã, ele junta com seus amigos e começa a se vangloriar. Diz, olha como eu sou bom. Tá vendo? O rei me ama, o rei isso, o rei aquilo. Agora a rainha, ela vai me proporcionar tudo isso. Só que no momento da festa, ele fica meio chateado. E um dos seus amigos percebem essa chateação. Fala, Amã, você é o cara, você vai fazer um monte de coisa, por que você está chateado? Aí ele diz, é o seguinte, eu estou chateado porque aquele maldito do Mardoqueu, ele não se prostra quando eu passo. Todo mundo se prostra, menos eles. E aí um dos amigos dele dá uma solução para ele e diz assim, ô Amã, por que você não faz o seguinte? Capítulo 5, verso 14. Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei no jantar e se alegrar. Então, olha o plano do Amã. Já que o Mardoqueu não queria se prostrar, ele falou o seguinte, vou fazer uma forca,
E aí, no dia do jantar, eu chego lá com uma carinha assim de, eu estou triste. O rei vai perguntar, o que você tem, Amã? Eu falo, eu estou triste porque o Mardoqueu não se prostra. O rei vai falar, então vai lá, faz o que você quer. O que você quer? Eu quero matar ele. Então mata ele. E aí você curte aquela festa lá e vai ser maravilhoso, vai ser o dia de glória para você. E o Amã, beleza, é isso mesmo que eu quero, vou seguir esse plano para a minha vida. Só que naquela noite, é demais essa história, o rei perde o sono. E ele perde o sono, não consegue dormir. E a melhor coisa para um rei dormir é que se leia os livros de Ata. E o que são esses livros de Ata? São os livros do que acontecia no reinado. Então, por exemplo, aconteceu algo no reinado, aí eles iam lá, no dia tal, o rei conquistou tal coisa e venceu a guerra, e ele vai contando. E aí, qual é a história que eles contam para o rei dormir? A história de que um dia Mardoqueu estava na porta do palácio e descobriu a trama de que queriam matar ele. E aí, quando ele ouve essa história, ele fala assim, poxa, mas o que esse Mardoqueu ganhou? O que ele ganhou por salvar a vida do rei? Presta atenção, você vai entender. E aí ele disse assim, eles disseram, rei, ninguém deu nada para ele. Ele morreu, ele não ganhou nada, ele não recebeu nada por salvar a sua vida. Ele falou, não, impossível, a gente tem que honrar esse homem, porque ele salvou a vida do rei. Quem está aí fora do palácio? Aí enfiaram a cabeça para fora da janela, quem estava lá? O Amã. Chama o Amã para cá então. O Amã, ele devia estar fazendo a forca, não é possível, porque como que o cara estava de madrugada no pátio do palácio lá, ele só podia estar fazendo essa forca. Chama o Amã aqui. E aí o rei diz o seguinte para o Amã, Amã, o que um rei deve fazer quando ele quer honrar um homem? Olha a soberba do cara. Já veio na mente dele o seguinte, o rei quer me honrar, o rei quer fazer de mim o cara, eu vou ser o cara agora. E aí o Amã, ele diz o seguinte para o rei, ele fala assim, capítulo 6, verso 7. Por isso respondeu ao rei, o homem que o rei tem o prazer de honrar. Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na sua cabeça. Em seguida, seja um manto e o cavalo confiado a algum dos seus príncipes mais nobres do rei, e ponham o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que Deus quer honrar. Resumidamente a história, tipo o Amã estava dando a ideia para o rei o seguinte, olha, vai, põe uma veste, né, e honra esse homem pela cidade. O rei acata essa ideia, fala, gostei, Amanda, a sua ideia foi perfeita, maravilhosa, é isso que eu quero. O que você vai fazer? Você vai fazer isso com Mardoqueu. Você vai honrar Mardoqueu, você vai dizendo assim na cidade, Mardoqueu é o cara, Mardoqueu é o cara, Mardoqueu é o cara, ele é o cara. E aí eu falo, meu Deus, mas não acabou aí, não acabou aqui essa história, presta atenção. E aí o Amã, ele tem que honrar o Mardoqueu, mesmo com raiva e com ódio, porque ele não se prostrava. Chega o dia do jantar, Esther prepara tudo, deixa aquele banquete bonito, está ali o rei, está ali Esther, está ali Amã, e aí Esther chega para o rei, e ela diz assim, rei, eu tenho um segredo para te contar. Ele diz, sim, minha rainha, qual é o segredo? Eu sou judia. E existe um homem no seu reinado que quer destruir todo o meu povo judeu, inclusive a mim. O rei levanta, bate na mesa, fala, o quê? Quem é esse homem que quer destruir o povo judeu e quer destruir a minha rainha? Esther estende o braço e diga, está aí, Amã, o seu oficial maior. O rei levanta, furioso, e aí ele não sabe o que fazer, porque aqui está a rainha, e aqui está o seu melhor oficial, ele fica em dúvida, o que eu faço? E aí a Bíblia diz que ele sai para fora do palácio, da sala onde ele está, eu não sei o que ele vai fazer no palácio, talvez esfriar a cabeça, pensar o que fazer. Nesse momento, o Amã, que está sentado, se levanta para correr em direção de Esther, para pedir clemência para ela, para pedir perdão, minha rainha, não faça isso. Só que, agora eu quero que você imagine comigo, para a cena, e isso está escrito aí na sua Bíblia, livro de Esther. Quando
o rei, ele está voltando para dentro do palácio, que ele abre a porta, o Amã está correndo em direção à rainha. E aí ele está correndo em direção para pedir clemência, o rei está entrando, o Amã tropeça, cai em cima do colo da rainha, vira aquela bagunça toda. O rei vê aquela situação, fala, que é isso? Além de destruir o povo da rainha, você vem chavecar a rainha aqui dentro do palácio? Você está louco? Eu vou acabar com tudo que eu faço com você, Amã. Aí tinha uns caras perto da janela, fala assim, ó, tem uma forca ali. E aí, o rei fala, enforca o Amã! E pega o Amã, capítulo 7, verso 1 do livro de Esther, está lá. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Ufa! Que história! É ou não é de tirar o fôlego? E você diz assim, gente, como que pode? Como que as coisas podem estar tão assim encaixadas dentro da Bíblia? Em um livro, né, de 10 capítulos, se eu não me engano. Como que Deus age, como que muda, como que pode, quanta coincidência, um cara está sentado na porta do palácio, e ele ouve a trama contra o rei, e ele conta para o rei, e na realidade ele é primo da rainha, e a rainha não era ninguém, não tinha nada, era uma mulher que era órfã, agora é rainha. Que coisa louca, que coisa maluca, como que pode as coisas acontecerem desse jeito? É mentira, isso é fantasia, mas não é. É verdade, porque Deus, ele age desse jeito. E aí você fala para mim assim, legal, Michel, eu estou fantasiado pela história, ela é realmente intrigante, me prendeu. Mas o que tem a ver com transformação? O que tem a ver com metanoia? O que tem a ver com mudança? E lembra que eu disse para você, que a rainha, ela ouviu uma palavra do seu primo, a qual mudou todo o seu pensamento. Sabe? Transformação de mente, transformação, expansão de consciência. Quando a palavra de Deus ela entra na sua vida, quando você encontra, quando a palavra de Deus ela encontra acolhimento no seu coração, ela muda o seu caráter. Assim como nós louvamos de manhã, agora, no primeiro louvor, caráter de fidelidade transforma, muda a pessoa. Esther era uma pessoa que não tinha nada, se tornou rainha, e ela poderia muito bem naquele momento dizer o seguinte, não vou, não quero, não vou correr o risco de ir na presença do rei, ele me matar, eu não preciso disso, quem vai morrer é o povo judeu, não sou eu. Eu sou rainha, eu estou aqui acolhida dentro do palácio, Mardoqueu, você vai me desculpar, eu te trago para dentro, mas eu não vou falar com o rei, que morra o povo judeu. Mas não, quando a mente dela foi mudada, quando ela percebeu quem ela era, de onde ela saiu, aonde ela estava e para onde ela poderia ir, ela não pensou duas vezes. Ali houve uma transformação e ela disse, mesmo que eu tenha que morrer, eu vou fazer em favor do meu povo. Isso se chama metanoia, transformação. Quando você encontra o amor de Cristo na sua vida, ele muda, ele transforma. Ele mexe com você de uma maneira que você às vezes não responde por você. Você diz, eu não posso agir mais dessa maneira. Já não cabe mais a mim viver desse jeito. Eu não posso mais ser negligente à situação a qual estou vivendo. Entende? Quando Deus ele entra, quando ele te toca, é algo poderoso que transforma de dentro para fora. E aquilo que outra hora para você era normal, e você poderia até dar uma mentidinha, não, isso aí não tem a ver comigo. Aquilo te incomoda a ponto de você falar, não, eu preciso fazer algo. Eu preciso ser diferente. Sabe, e aqui ela estava na realidade mudando a história de um povo. Porque se não fosse Esther, talvez os judeus não existiriam. Porque eles iam ser todos aniquilados, mas ela decidiu. Ela quis mudar, ela assumiu o papel, a responsabilidade. Quantos de nós temos um chamado de ver, Michel, mas eu entrei ontem na igreja, eu não conheço nada da palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, desde o ventre da sua mãe, Deus ele delegou um chamado na sua vida. A questão é, eu quero, eu tenho, eu vou assumir isso? Porque Esther não poderia ter dito não?
ao chamado, fala, não está muito bom aqui para mim do jeito que está, deixa as coisas acontecer aí fora. Mas não, quando existe realmente a metanoia, era sobre isso que eu queria falar, porque como que eu vou falar de transformação, dar um exemplo de alguém? E eu falei, Deus, sim, Esther, ela mudou realmente a situação de todo um povo, através de uma atitude, através de receber o chamado na sua vida. Quando nós somos tocados por Deus, quando a nossa mente é expandida, é automático, o chamado queima dentro do nosso coração, e você já não fica mais inerente àquela situação, você de alguma maneira, você quer agir e fazer algo. E às vezes eu vejo na nossa igreja, quantas vezes, nós temos que fazer uma casa de paz, buscar alguém, fazer um encontro, e às vezes a gente arruma mil desculpas e fala, meu Deus, eu estou cansado, não dá para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, Esther ali estava entregando a vida dela, Jesus entregou a vida dele por mim e por você, então o chamado que ele me deu, eu preciso atender, eu preciso responder a esse chamado. Se eu não respondo a esse chamado, não houve a metanoia, não houve a renovação, não houve a expansão do pensamento. Sabe, porque é algo que vem de dentro para fora, não é algo que você, dá para mim, não é algo que te incomoda, aquilo ali para mim está fazendo ruim. Uma pessoa sendo injustiçada não pode ficar daquele jeito. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Sabe, e Jesus ele sempre pegou o arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se. Arrependimento não é você chorar pelo que você cometeu. Arrependimento não é você se lamentar pelo que aconteceu. Arrependimento não é você ficar triste porque você cometeu algo que não deveria cometer. Arrependimento é mudar as coisas que você vai fazer a partir de hoje. Isso é arrependimento, quando eu decido não fazer mais o que eu fazia. Poxa, eu pequei, eu errei, aquilo dói no meu coração. Me machuca, eu olho para o meu passado, aquilo é ruim. Mas vai adiantar eu ficar me lamentando? Estou arrependido. Você não está arrependido. Eu não estou arrependido. Eu tenho remorso. Eu tenho tristeza, qualquer coisa. Mas o arrependimento tem a ver com metanoia. Quando existe arrependimento, existe transformação de vida. Eu já não quero mais isso. Já não cabe mais a mim, já não dá mais para mim. E é isso que Jesus tem nos ensinado. E sabe, em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, quantas coisas mudaram em nossas vidas, ao redor de nós, e nós continuamos a mesma pessoa. Depois de tudo isso que nós estamos passando, de toda essa situação, nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas, dando as mesmas desculpas. Tudo bem, eu te entendo, eu te compreendo, mas o Senhor te escolheu, não por baixo, por cima, porque Ele sabia da sua capacidade, e Ele te entrega e te entregou algo poderoso. Você não tem um espírito de covardia, mas muito pelo contrário, você tem um espírito de perseverança, de coragem, para avançar e fazer a diferença. Michel, mas eu preciso tanto de ajuda. Sabe quando a gente começa a se ajudar? Quando a gente começa a ajudar outras pessoas. Eu não sei a lei que gera o universo, mas é assim. As coisas só começam a mudar na nossa vida a partir que nós tomamos a iniciativa de fazer aquilo que nós nunca fizemos. Esther, ela saiu de onde ela estava, se tornou rainha, e no momento de ser rainha, ela fez aquilo que ninguém nunca tinha feito, se aproximar da presença do rei sem ser chamado por ele. Sabe, a Bíblia diz para nós pensarmos fora da caixa. A Bíblia nos ensina nós pensarmos fora e não dentro, não sermos as mesmas pessoas, mas sermos diferentes. E Deus entregou isso para mim e para você. Sabe, nós fazemos a diferença, somos nós quem devemos mudar as nossas vidas. Somos nós que devemos parar de ser vítimas e se tornar protagonista da nossa história. Quantas vezes eu fui vítima da minha história? Quantas vezes eu fui o coitadinho que cresceu sem pai? E eu conto isso. Eu era o Michel, eu não tinha pai, por isso que eu sou assim, por isso que... Quantas vezes eu já falei aqui isso? Mas eu tenho que assumir a rédea da minha vida e parar de ser jogado pela vida de um lado, pelo outro, porque muitas vezes a vida faz isso comigo e com você.
Muitas vezes você não tem o que escolher, e aí a vida te joga para lá e te joga para cá, e você vai empurrando com a barriga. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem um chamado, um caminho para você seguir. Mas você precisa tomar isso como verdade dentro de você e falar, não, é isso que eu quero para mim, é isso que eu determino para mim. Quantos jovens se deixam levar pelo primeiro relacionamento e aí engravida porque não tem uma direção, fala, era o que eu amava, e depois não é. É aquilo que você quer, é aquilo que você escolhe, é aquilo que você determina, não é aquilo que os outros te dão. É você quem tem que mudar, sou eu quem tenho que mudar. Esther, ela mudou porque ela quis. Se ela não quisesse, ela poderia continuar ali do mesmo lado, do mesmo jeito. E olha como isso é poderoso. Mudança de pensamento, expansão, nunca mais faz você voltar a ser a mesma pessoa. Uma vez que você é liberto, uma vez que você enxerga, uma vez que seu pensamento se abra, não tem como ele regredir. O seu pensamento, a sua mente, ela nunca mais vai ser a mesma a partir do momento que o seu pensamento se abre. A palavra de Deus diz, eu não me recordo o capítulo e o versículo, mas ela diz que o Senhor, Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Porque Ele entende, enquanto você não ouviu, enquanto você não leu, enquanto você não entendeu, tudo bem. Mas a partir do momento que você leu, entendeu e ouviu, aí é chamado, aí queima dentro de você. Aí é assim, peraí Jesus, você morreu por mim, eu não posso ser mais a mesma pessoa. Existe algo que eu preciso fazer por alguém. Existe algo que eu tenho a necessidade. E é isso que o Senhor quer nos ensinar com essa série. E ela veio calhar certinho nesse momento de pandemia qual nós estamos vivendo. Porque a mudança, ela está aí em todos os lugares. Quem aqui não mudou 1% da sua vida em relação às situações que estão acontecendo? Eu não sei. Em casa, simples, mas uma mudança. Peguei o hábito, já não entro mais de sapato dentro de casa. Tenho quase 40 anos, vivei 39 anos da minha vida, entrando com o sapato, não estava. Mudou, agora eu peguei o hábito de mudar. Então assim, a mudança ela acontece, ela tem que vir. E essa série, ela vai trazer para nós, né, uma mudança de dentro para fora. Porque é muito fácil eu vir aqui, ler uma passagem bíblica e pregar para mim mesmo. Senhor, mudança de pensamento, vinho novo, isso é muito lindo, poderoso. Mas a verdade é que a mudança tem que agir de dentro para fora. De dentro para fora. É você que tem que ter consciência, tanto para mudar a sua vida, para mudar também a vida das pessoas que estão ao redor de você. Lembra que eu falei no começo da ministração? Para que a metanoia aconteça, precisa pelo menos você encontrar uma dessas três, não é qualidade, mas ou você ler, ou você ouvir, ou você ter alguém como exemplo. Muitos de nós que estamos aqui, que fomos convertidos, foi porque ou nós lemos, ou porque nós ouvimos, ou porque nós tivemos de exemplo alguém que estava do nosso lado. Hoje o Senhor está te convidando para você ser exemplo para alguém que esteja do seu lado. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, enfim, aonde você quer que seja. O Senhor está nos transformando, porque Ele quer levantar um povo valente e guerreiro, que na hora do vamos ver, não dê um passo para trás. Mas muito pelo contrário, diga, eis-me aqui, Senhor, com um caráter de fidelidade, para fazer a Tua vontade. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. E em cima disso, o Senhor há de nos recompensar com a sua graça, amor e infinita misericórdia. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés. E eu queria que, nesse momento, você tirasse essa história de Esther para a sua vida. Você pensasse, se você pudesse meditar um pouco nessa história. Porque a grande verdade, eu vou te dizer agora, tudo na nossa vida, existe dois caminhos. Ou você continua da maneira que você está, e tudo bem, para mim, para você. Ou você muda a história da sua vida a partir de hoje, através da renovação do seu espírito. Agora, quem pode fazer isso por você? Eu? Não. O pastor? Também não. Jesus? Também não. Quem pode mudar a história da sua vida é você, através das suas escolhas e sua decisão. O que você quer?
depende exclusivamente de você. O que você vai ter depende exclusivamente de você. Quem você vai ser e se tornar vai ser exclusivamente de você. Não adianta você dizer, as circunstâncias da vida me tornaram quem eu sou. Tudo bem, as circunstâncias da vida te tornaram quem você é até esse momento, mas a sua mente foi liberta. O que você decide fazer a partir de hoje? Qual escolha você quer tomar para a sua vida? É você quem decide, é você quem escolhe, sou eu quem decido. O que não vai adiantar é chegar no dia do juízo, me apresentar a Deus e inventar uma desculpinha. Ô Senhor, fala Michel, o Senhor sabe a situação que eu vivi. Sei, Michel. Então, eu mereço um desconto. Será, Michel? O que eu podia fazer, eu fiz por você. Olha a história de Esther. E eu contei essa história para você, sabe, viajar mesmo e falar, cara, como que pode acontecer tudo isso dentro de uma história? Porque Deus, Ele mexe, Ele muda, Ele coloca pessoas, Ele dá direção, Ele dá uns, sabe assim, ó, pá, vai pra lá, meu. Aí você cai do outro lado lá, tá panguando. Aí volta pro mesmo lado de novo. Deus, tá, pra cá, meu. Aí você tá andando, aí, de novo. Deus faz isso comigo, com você, através de uma situação difícil, através de uma situação boa. Quantas pessoas não se converteram e são o que são hoje, porque passaram na vida talvez um grande problema, uma grande dificuldade? Quantas pessoas não estão aqui hoje, porque são gratas àquilo que Deus tem feito em sua vida todos os dias? Metanoia, transformação, depende de mim e de você. Aonde eu quero me manter? No caminho? Ou eu quero desviar? A escolha é, o que não pode, é chegar no grande dia e falar, a Deus, dá um desconto. Eu acho que não tem desconto. Eu te ensinei, eu te mostrei, filho. E além de te ensinar e te mostrar, eu te dei poder, autoridade. A Bíblia diz, não diz? Eis que entrego para vocês um espírito de coragem e ousadia. E nada e nem ninguém pode contra vós. Eis que dou autoridade para que vocês pisem a cabeça da... Ei, rabaioxere cantarabalabaçou. Aramayamacei. Ele não disse assim, me chama que eu vou pisar na cabeça da serpente. Me chama que eu vou. Eu dei autoridade para minha igreja fazer a diferença. Ei, rabayamaçou. No dia, no momento, você vai saber que é um chamado de Deus para a sua vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus, não importa o problema e a dificuldade. Eis-me aqui. É isso que Deus tem, um caráter de fidelidade para mim e para você. Diga isso para o Senhor nessa noite. Diga, Senhor, forja em mim um caráter de fidelidade. Ei! Aleluias! Diga para Ele.